Brasil é um dos países com mais imóveis vazios do mundo. São mais de 6 milhões de casas e apartamentos desocupados. 6 milhões de imóveis vazios. Agora, enquanto você assiste a esse vídeo, e ao mesmo tempo, uma família brasileira precisa trabalhar em média 14 anos para comprar um apartamento. 14 anos de salário para comprar algo que está sobrando. Como isso é possível? Como um país que tem imóvel sobrando consegue fazer com que morar seja tão caro? A resposta não é acidente, é um sistema. E nesse vídeo você vai entender quem construiu esse sistema e quem lucra com ele até hoje. Para entender por que morar ficou tão caro, você precisa entender como era antes. Nos anos 1970 e 1980, o Brasil vivia um momento diferente do mercado imobiliário. Não era perfeito, longe disso, mas havia uma lógica simples. Imóvel era para morar, não para investir. As construtoras construíam, as famílias compravam, e o preço tinha uma relação razoável com o salário médio. Um trabalhador de classe média conseguia financiar um apartamento de 2 quartos em algo entre 4 e 6 anos de salário. Hoje, esse mesmo apartamento custa entre 12 e 18 anos de salário, dependendo da cidade. O que mudou não foi a qualidade do apartamento. O que mudou foi quem passou a controlar o mercado imobiliário. E com qual objetivo? A virada aconteceu nos anos 2000, especialmente entre 2005 e 2014. O Brasil vivia um momento de euforia econômica, renda crescendo, crédito expandindo, classe média aumentando. E o governo Lula lançou em 2009 um programa chamado Minha Casa Minha Vida. A ideia era nobre: facilitar o acesso à moradia para famílias de baixa renda. O governo subsidiava parte do financiamento, a Caixa Econômica emprestava o dinheiro e as construtoras construíam, mas algo não estava previsto no plano. Com tanto dinheiro público entrando no setor imobiliário, os preços explodiram. Entre 2008 e 2014, o preço médio dos imóveis no Brasil subiu mais de 150%. 150% em 6 anos. A inflação geral nesse mesmo período foi de cerca de 40%, ou seja, os imóveis ficaram mais de 3 vezes mais caros do que tudo o resto. O programa criado para facilitar o acesso à moradia acabou tornando a moradia menos acessível para quem não estava no programa. Para entender o que aconteceu, você precisa entender como a especulação imobiliária funciona. Quando um investidor compra um apartamento para alugar ou revender mais caro, ele não está produzindo nada. Ele não está construindo, não está melhorando, não está gerando empregos diretos. Ele está simplesmente segurando um ativo e esperando que o preço suba. E quanto mais gente faz isso, mais o preço sobe, porque a demanda por imóveis aumenta sem que a oferta de imóveis para morar aumente na mesma proporção. No Brasil dos anos 2000, esse fenômeno explodiu. Com os juros caindo e a economia aquecida, o imóvel virou o investimento favorito da classe média brasileira. Comprava para alugar, comprava para revender, comprava na planta para vender antes de ficar pronto. O mercado virou uma bolsa de valores com endereço. E quem precisava comprar para morar, competia com quem estava comprando para lucrar. Adivinhe quem perdia essa disputa? Os bancos são peça central nessa história. E não por acidente. Um financiamento imobiliário de 30 anos é o produto mais lucrativo que um banco pode vender. Pensa bem, você compra um apartamento de 300 mil reais, dá uma entrada de 60 mil, financia 240 mil por 30 anos. No final, você terá pago mais de 700 mil reais pelo apartamento. 700 mil por algo que custava 300. A diferença, mais de 400 mil reais, foi para o banco, em juros, em seguros obrigatórios, em taxas administrativas. E quanto mais caro fica o imóvel, maior o financiamento, maior o lucro do banco.
Então, quando o preço dos imóveis sobe, quem sorri não é o dono do apartamento. É o banco que vai financiar a compra do próximo. Os bancos não têm interesse em imóveis baratos. Imóvel barato é financiamento pequeno. Financiamento pequeno é lucro menor. Essa lógica nunca é dita em voz alta, mas ela existe. E ela molda o mercado. Tem outro personagem nessa história que pouca gente questiona. O FGTS. Todo mês, uma parte do seu salário vai para o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Esse dinheiro fica lá, rendendo abaixo da inflação na maioria dos anos. E é usado principalmente para financiar o mercado imobiliário através da Caixa Econômica Federal. Ou seja, o trabalhador brasileiro financia o mercado imobiliário sem saber, com o próprio dinheiro que nem consegue usar livremente. E quando vai usar o FGTS para comprar um imóvel, descobre que aquele dinheiro que rendeu pouco por anos não é suficiente para dar nem a entrada, porque o imóvel subiu muito mais do que o FGTS rendeu. É um sistema circular perfeito. O trabalhador financia o mercado sobe, o trabalhador não consegue entrar no mercado e continua financiando. Voltemos aos 6 milhões de imóveis vazios. Por que eles estão vazios se tanta gente precisa de onde morar? Parte desses imóveis pertence a investidores que estão esperando o preço subir para vender. Parte pertence a donos que preferem deixar vazio a cobrar aluguel barato. Parte está em inventários, disputas judiciais, situações irregulares. E uma parte significativa está em regiões onde as pessoas precisam morar, mas o mercado formal não quer atender porque o lucro é menor. O resultado prático é absurdo. Enquanto famílias pagam aluguel que come 40, 50% da renda, apartamentos ficam fechados porque o dono está esperando uma valorização futura. Em outros países, isso seria combatido com tributação progressiva sobre imóveis ociosos. Quanto mais imóveis vazios você tem, mais você paga de imposto. No Brasil, o IPTU é tão baixo que manter um imóvel vazio por anos custa menos do que reformá-lo para alugar. Mais uma vez, a política pública resolve o problema de quem tem imóvel e ignora o problema de quem precisa de um. Isso não é destino. Não é inevitável. Outros países resolveram esse problema de formas diferentes. Singapura, um dos territórios mais densos e caros do mundo, tem 80% da população morando em habitações públicas de qualidade. O governo construiu, vendeu a preço acessível com financiamento de longo prazo e regulou para que esses imóveis não virassem objeto de especulação. A Alemanha tem uma das maiores taxas de aluguel do mundo desenvolvido e os aluguéis são regulados por lei. Não é proibido ter lucro com imóvel, mas existe um limite de quanto o preço pode subir por ano. O resultado é que famílias alemãs de classe média vivem com dignidade sem precisar comprar um imóvel. O aluguel não consome metade da renda. No Brasil, a ideia de regular o mercado imobiliário é tratada como heresia, como se o direito de especular com moradia fosse mais sagrado do que o direito de ter onde morar. No final, como sempre nessa série, a pergunta é: quem paga a conta? O jovem que entra no mercado de trabalho hoje e descobre que vai alugar por décadas porque comprar está fora de alcance. A família que compromete 30, 40% da renda com aluguel e não consegue poupar. O trabalhador que vê seu FGTS rendendo menos que a inflação enquanto financia um mercado que não consegue acessar. E no outro lado da mesa, os fundos imobiliários que compram centenas de apartamentos para alugar e têm isenção de imposto de renda sobre os dividendos. As construtoras que lobiam contra qualquer regulação do setor. Os bancos que lucram mais quando os imóveis ficam mais caros. Não é conspiração, é incentivo. Cada um desses agentes está fazendo exatamente o que o sistema permite e incentiva que façam. O problema não é individual, é estrutural. E estruturas só mudam quando as pessoas entendem como funcionam. O Brasil
Não tem um problema de falta de imóveis. Tem 6 milhões sobrando, lembra? O Brasil tem um problema de para quem os imóveis existem. Quando um bem essencial como moradia vira ativo financeiro, ele para de cumprir sua função original. Deixa de ser o lugar onde você cria seus filhos e vira o lugar onde alguém guarda dinheiro. Isso aconteceu no Brasil. Está acontecendo em várias cidades do mundo. E a solução não é simples. Mas o primeiro passo é sempre o mesmo: entender o sistema, saber quem se beneficia e fazer as perguntas certas. Se você tem alguém na família que está tentando comprar um imóvel agora e se sentindo impossibilitado, manda esse vídeo para essa pessoa. Não para desanimar, para entender que não é culpa dela. O sistema foi construído assim. Isso sempre teve um preço, e agora você sabe quem cobra. Obrigado por assistir. Até o próximo.